Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 3, verso 8, onde se lê: Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo veio pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Bom, queridos, aqui é um trecho bem forte, né, queridos? Porque é claro que ninguém quer imaginar que alguém é do diabo, né, como o texto nos diz, mas infelizmente isso é um fato e é algo até óbvio, né, queridos? Se alguém pratica o mal, é uma pessoa devotada ao mal, né, devota do mal, que vive fazendo mal às pessoas, ferindo as pessoas, né, odiando, desprezando, humilhando, essa pessoa, querendo ou não, está se comportando como uma pessoa diabólica, né, queridos? Como uma pessoa com a natureza má fluindo em toda a sua essência, né? E isso nada mais, nada menos é do que algo diabólico, né, queridos? Então, quem está praticando isso, veja a ênfase na palavra prática, né? Uma pessoa que está vivendo isso, fez isso ontem, faz isso hoje, fará isso amanhã, continua fazendo, não há arrependimento, não há quebrantamento, essa pessoa não repensa o que fez, essa pessoa então realmente está concordando com essa vida má, então ele está sendo mal e, portanto, está se comportando realmente como um discípulo das trevas, né? E é claro que uma pessoa não pode agir como o diabo e ser um discípulo de Jesus, né? Há uma contradição total aqui. Então, se uma pessoa age, imita o diabo, ela é do próprio, né? E é claro que alguém que pertence a Jesus não pode nem participar, nem incentivar esse tipo de coisa, porque ele não pode participar. Se ele é um discípulo de Jesus, não pode fazer o que Jesus veio destruir, né? O nosso verso que diz que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo, né? E qual que é a principal obra do diabo, né, queridos? É realmente fazer pessoas serem más, né? E Jesus veio para nos libertar dessa maldade, das trevas, e nos fazer pessoas novas, pessoas melhores, pessoas que caminham na luz. Infelizmente, isso é uma verdade das Escrituras, né, que há pessoas que são realmente, que se entregam voluntariamente e conscientemente às trevas. Lá na parábola do joio e do trigo, Jesus explicando essa parábola em Mateus 13, verso 38, diz: O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então realmente existem os filhos de Deus, existem os filhos das trevas, porque realmente alguns imitam, são imitadores de Cristo, outros são imitadores do diabo, né? E o verso aqui também nos diz que o diabo ele vem pecando desde o princípio, né? Jesus explicando isso em João 8:48 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui há duas características dessas pessoas que se devotam à maldade, né? Que é a mentira e é o homicídio, ou seja, as pessoas que procuram enganar e as pessoas que procuram assassinar o outro, né? E não apenas ele, né, o diabo age no mundo, mas ele também atua nas pessoas que dão vazão ao mal, né? Em Efésios 2 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja que coisa séria, né, queridos? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, aqueles que não têm Jesus e negam Jesus e se afastam de Deus, essas pessoas não apenas estão praticando o mal que vem do seu coração, dos seus desejos, mas também há uma influência, né? Existe um mundo espiritual por trás que também auxilia essa pessoa em realizar os males que ela deseja. Bom, e Jesus ele entrou neste mundo, queridos, realmente para romper com a maldade, romper com as trevas e nos libertar, né, queridos, do engano, nos libertar de todo o mal que nos assedia.
Então, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso já foi previsto desde que Adão e Eva caíram, né, lá no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que é Deus falando à serpente, né? Então, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que realmente é o que aconteceu, né? Na cruz, Jesus foi ferido, né, no calcanhar, nos pés, mas ele destruiu as obras das trevas. E essa vitória, querido, de Jesus na cruz, né, sobre as obras das trevas, porque o que o diabo faz no mundo, né, queridos? Ele conduz as pessoas, auxilia as pessoas em pecar, né, em fazer as pessoas ferirem umas às outras. E qual a consequência disso? A culpa, né, queridos? Nós estamos todos contaminados pelo pecado. O que Jesus fez? Ele veio, morreu na cruz e cancelou todos esses pecados que cada ser humano, que todos aqueles que confessam Jesus, foram perdoados, né? Foi cancelado tudo isso. Então todo o trabalho exaustivo, né, das trevas em nos conduzir ao mal falhou, porque todo o pecado de repente que ele nos fez realizar foi cancelado na cruz, porque Jesus pagou por cada um deles. É o que está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 13. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Veja que maravilhoso, né, queridos? Ele nos perdoou completamente, toda a dívida, todo o mal que nós cometemos foi cancelado, né, a dívida que nós tínhamos, e ele fez das trevas, dos demônios, de tudo isso, um espetáculo público. Ou seja, os humilhou publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então todo o esforço dele foi em vão por causa do esforço de Deus em nos resgatar. Ele nos trouxe a paz, ele nos trouxe o perdão, e todo o mal que nós cometemos, queridos, será completamente perdoado. E veja que esse poder de Jesus, né, de triunfar na cruz, ele também nos dá poder, né, para que no reino espiritual também a gente vença as trevas. Em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então veja Jesus dando autoridade aos seus discípulos, dando autoridade a mim e a você, para termos poder sobre esse inimigo, para pisarmos cobras e escorpiões, aqui símbolos, né, da realidade espiritual. Então nós temos um poder, porque, queridos, sem a ação de Jesus, sem essa autoridade que Jesus nos dá, o que você faria contra uma ação maligna contra você? Você faria o quê? Não tem como você se defender, né, queridos? Não há arte marcial, não há arma, instrumento humano que possa combater. Então, Jesus nos dá autoridade no nome dele para vencermos essas trevas. Então, em cada oração, nós pedimos a proteção do Senhor, nós repreendemos toda ação maligna no nome de Jesus, na autoridade do nome dele, e assim as trevas recuam e não tem poder sobre nós. Né? Então, Jesus, ele não apenas cancelou toda a dívida que havia contra nós, que é a obra do diabo, né, no mundo, ele também nos deu poder para marcharmos e termos vitória em nossa vida. E outra questão é que Jesus também ele cancelou o poder da morte. Em Hebreus 2, verso 14, diz que por sua morte ele derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Né? Nós celebramos a Páscoa nesse domingo, e esta vitória de Jesus, queridos, cancela a morte. Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos essa esperança inabalável, que nós teremos vida eterna. Não há morte para o cristão, há uma nova vida. Então há aquelas pessoas que vai avançando os anos, elas vão dizendo que estão cada vez mais próximas da morte. O cristão não. Cada dia que passa você está mais próximo da glória, mais próximo de conhecer o teu Salvador, de conhecer o teu Criador, de conhecer aquele que mais te ama. Cada dia que passa você está mais próximo. Amanhã você estará um dia mais próximo do teu Salvador.
Depois da manhã, mais um dia ainda. E cada dia que passa, queridos, estamos nos aproximando de conhecermos a Ele plenamente. Então nós temos essa alegria, né? A morte do cristão não é uma derrota, queridos. A morte do cristão é uma vitória, porque a morte foi derrotada na cruz e ela não tem poder sobre nós, né? As obras do diabo, tanto de nos culpar quanto de nos levar à morte, tudo isso falhou, queridos. Nós não vamos morrer, nós não seremos condenados. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então celebre, comemore. O teu pecado não te destruirá e a morte não te matará. Porque Jesus venceu tudo isso na cruz. Isso é Páscoa, querido. Nós somos libertos, nós fomos salvos, fomos resgatados e ele se manifestou para destruir as obras do diabo e foi destruído. Ponto final. Você está salvo, você está liberto, você é do Senhor. Meu amado, essa é a lição de hoje. Celebre a Páscoa, comemore a vitória de Jesus. Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.